Pessoal, boa noite. Como alguns de vocês puderam ver, a aula de finanças pessoais passou um pouco do horário, mas não atrasou muito a gente para ética profissional, não. Eu chamei uma pessoa do mercado, então ele fez uma exposição muito boa e a gente aproveitou para fazer muita pergunta também. Então, o que era para acabar lá para as 8, acabou 8h30. Tá? Mas vamos começar agora, e assim como foi terça-feira, a exposição que eu vou fazer hoje vai ser muito pequena, tá? Sobre um ponto específico. Vou falar algumas coisinhas que eu tenho a respeito disso, e, de novo, vou pedir para vocês fazerem uma tarefa até 9h30. Tá? Então, eu devo expor o que eu pretendo aí em 5 minutos, mais ou menos, ou 10 no máximo, e vou colocar uma pergunta para vocês me responderem por e-mail, tá bom? Vamos seguir, então. Bem, boa noite novamente. Então, como eu disse, a gente vai ficar agora nesse período de ética, complementando algumas questões que eu acho que, direta ou indiretamente, tem um pouco a ver com ética profissional. Vou procurar trazer aqui alguém para falar sobre isso, ainda não encontrei, não consegui trazer, mas é possível que num dia desses a gente tenha uma pessoa aqui para falar de alguma coisa específica ou prática sobre ética profissional. Durante o dia hoje, eu fiquei pensando num assunto que, para mim, ele é bem interessante. De um modo geral, o assunto referia-se à bandeira do Brasil. De um modo específico, uma parte da bandeira me chama muito a atenção, que é as palavras ordem e progresso. Então, esse é o nosso tema proposto, ok? Eu pergunto a vocês, e vou voltar para essa pergunta daqui a 2 ou 3 slides. É possível ter ordem e progresso? Queria deixar claro uma coisa bem no início. Se eu fosse me posicionar, eu diria que eu sou conservador, ok? Não digo isso abertamente porque realmente eu não penso sobre política. Praticamente, eu não toco nesse assunto, procuro não pensar a respeito. Tá? Mas tenho um sentimento de patriotismo razoavelmente forte dentro de mim, independentemente de quem esteja no governo. Então, algo como a bandeira nacional é muito importante para mim e sempre foi, principalmente no período da minha juventude, onde eu tinha Professor, Oi. Ser patriota é ser conservador? Então, eu não sei. eu não sei. Não sei. Não necessariamente. Eu acho que ser patriota você pode estar em qualquer lado que você tiver, né? É só você pensar na pátria de um modo geral, tá? Então, eu refrasearia dizendo que, além de ser conservador, pelo meu entendimento, eu sou também patriota. Então, não necessariamente seria algo linkado, tá? Aliás, foi excelente o que você falou, porque pode parecer que tem alguma coisa intrinsecamente ligada e não necessariamente. Bom, essa frase, durante um bom tempo da minha vida, ela sempre foi muito, digamos, eu diria que irrefutável, ok? Então, é bom para que o Brasil tenha ordem e progresso. Até que um belo dia eu vi uma apresentação que me deixou bastante questionador. A pessoa falou que uma das condições de você progredir é justamente a desordem. E aí vamos entender o que o cara quis dizer. Você precisa, por exemplo, digamos que você esteja estudando, vamos pegar o nosso exemplo aqui, as pessoas que estão no curso superior. Cara, é complexo administrar as noites dos períodos letivos, conciliar com família, com trabalho, com diversão, com isso, com aquilo.
Então, você precisa ter uma certa desordem, porque crescer significa que você vai estar se ajustando o tempo inteiro. Então, existe uma percepção de que, para ter progresso, a desordem é razoavelmente necessária. Organizar Okay? a desordem. Pois é, e de forma alguma, quem falou isso estava contra o que está na bandeira. Tá? Eu continuo achando que a bandeira é maravilhosa, é linda, e precisa ter escrito lá ordem e progresso. Isso tem que orientar a nação, digamos assim. Mas, num sentido nosso, pessoal, eu tenho pelo menos uma grande dúvida. Eu tenho a impressão, para mim, principalmente, por exemplo, agora, na época de Covid, de pandemia, etc., a desordem aqui na minha mesa, na minha vida, é absurdamente grande. Eu tive um problema com um pico de luz aqui. Caiu, vocês estão aí ainda? Que eu não sei. Estamos sim. Está aqui sim, professor. Tá joia. Que aqui apagou e voltou. Valeu. Então, aqui na minha vida está tudo uma desordem muito grande, tá? Mas eu tenho certeza que eu estou evoluindo de alguma forma, né? Eu aprendi a fazer exposição pela internet, tenho feito palestras em outros estados, aqui dentro da minha casa, isso para mim é uma coisa bacana, tenho aprendido a lidar com isso tudo, assim como a maioria das pessoas, eu tive renda reduzida e aumento de gastos, isso evidenciou muito a minha habilidade nas minhas próprias finanças, né? Nas minhas finanças pessoais. Então, assim, em função da desordem causada pela pandemia, o resultado, de uma certa forma, está sendo um progresso. Então, a gente pode dizer que tem aí uma questão para a gente pensar, e é isso que eu vou perguntar para vocês. Se, na sua opinião, é possível ter ordem e progresso. De forma alguma, eu vou estar relacionando o que vocês falarem com a bandeira nacional, ok? A bandeira nacional, para mim, ela é maravilhosa e ela está perfeita no que se diz, no que se refere à ordem e progresso. Tá? Então, essa é a pergunta, se você já quiser já ir rascunhando, já é hora para isso. Você tem até 9h30 para enviar. Eu tenho mais 2 lâminas para mostrar, só para complementar, já que a gente está falando de ordem e progresso, a minha mente vem a bandeira, e aí por isso eu coloco esse slide. A bandeira nacional, à direita aí, ela faz parte dos símbolos nacionais. Muita gente não sabe disso, tá? Existem os símbolos nacionais. Quando eu era bem mais jovem, isso aí era um assunto que a gente estudava lá na escola, etc., né? E aí eu peguei numa página do governo isso que está escrito, né? Os símbolos e hinos são manifestações gráficas e musicais de importante valor histórico, criados para transmitir o sentimento de união nacional e mostrar a soberania do país. A questão da soberania, eu vou ligar com a bandeira no próximo slide e encerro. Segundo a Constituição, os 4 símbolos oficiais da República Federativa do Brasil, o nome do nosso país é República Federativa do Brasil, são a bandeira nacional, o hino nacional, é um símbolo nacional, o brasão da República, esse daqui, se vocês lembram, quando a gente entra naquela escadinha ali que entra pela Pasteur, no prédio da FAC, tem um brasão ali. Então, o brasão, ele identifica todos os edifícios governamentais, ok? E o selo nacional, esse selo aqui. O selo nacional, ele é usado para autenticar todos os documentos oficiais. O seu diploma, o seu histórico, para ele ser um documento oficial, você tem que ir na secretaria acadêmica e pedir para colocar esse selo em alto relevo. O funcionário coloca lá, como se fosse um grampeador, ele marca essa impressão aí em alto relevo, para identificar, este é um documento oficial do Brasil. Sua apresentação e seu uso são regulados por lei de 1º de setembro de 1961. Então, um assunto levou a outro, tá? Esse é só um complementozinho. E aí, para finalizar, como eu disse, a bandeira nacional, para mim, é um símbolo muito bonito, sempre foi, e quando eu era muito jovem, na faixa de 15 anos, eu tinha correspondentes com pessoas de outros países. Curiosamente, ainda tenho hoje uma amiga na Alemanha, ela deve ter uns 15 anos a menos do que eu. O hobby dela é escrever carta à mão, o mesmo hobby que eu tinha quando tinha 15 anos de idade. Então,
Lá na época, era costume mandar na carta várias coisas do meu país. Então, eu sempre colocava uma bandeira do Brasil para a pessoa ter lá na casa dela uma lembrança minha. E aí, lá naquela época, eu estudei, e aí vem a próxima lâmina, lá em Brasília, nós temos aquele mastro lá, e ele tem uma curiosidade. Tá? Aqui do lado esquerdo está mostrando este mesmo mastro com duas bandeiras nessa situação. Por quê? Sempre haverá uma bandeira lá em cima. E isso, na época que eu fiz, isso representa, isso é uma figuração, uma encenação, digamos, da soberania nacional. Então, quando a bandeira fica nesse estado que está aqui, que precisa trocar, se não me engano, é uma vez por mês isso acontece, a bandeira que está subindo, ela nunca vai... Perdão, a bandeira que está lá em cima, ela nunca vai descer sem a outra estar subindo. Então, o simbolismo aí é tão grande que a segunda bandeira, somente quando ela chega lá em cima, tem um momento que há duas bandeiras lá, só aí a bandeira antiga desce. Isso é um simbolismo para representar a soberania do Brasil. Acho que é uma coisa bonita, acho que é uma coisa forte, e como eu disse, é ligado à bandeira nacional, e isso até me deixa um pouco emocionado, porque eu acho isso daí uma coisa interessante, eu acho que é um símbolo que a gente tem que achar bonito, digamos assim. Né? Então, só voltando para a pergunta da nossa aula de hoje, e eu acho que é bem tranquilo, tá? Não é para falar de patriotismo, não é para falar de bandeira, não é para falar de nada, tá? O que eu quero saber é o que você acha dessa proposição. Nós temos na bandeira a frase, a inscrição Ordem e Progresso. E vamos deixar a bandeira lá, não é para falar da bandeira. Na sua opinião, essa frase, essa escrita aí, ela é factível ou não? Tá? Eu, pessoalmente, acho que eu tenho vivenciado na minha vida que para você ter progresso, né, você vai ter desordem. E eu queria lembrar só uma coisa que o cara falou nessa apresentação quando eu vi, tem muito tempo. Você repara que para você andar, você não pensa nisso, mas é o que acontece. Você joga o seu corpo para frente, você desequilibra o seu corpo para poder botar um passo na frente e começar a andar. Então, o processo de caminhar, ele é um processo que começa com o desequilíbrio. Então, para que você vá para frente, você desequilibra, você move o seu centro de gravidade para frente, começa a cair e o pé vai para frente. E aí você começa a andar. Então, ele exemplificou dessa maneira, assim eu entendi e concordei com ele. Tá? Então, pessoal, essa aí é a minha proposta de hoje. Como eu disse, eu não iria demorar, e estou aguardando o e-mail de vocês, vi que vocês participaram na terça-feira, fiquei muito contente com isso. Então, estou aguardando o e-mail de vocês até 8h30, 9h30, desculpe, e não é para escrever textão, não é para fazer nada, não precisa só ver o que você acha dessa frase aí, se você concorda ou se você discorda. Ok? Alguém tem alguma pergunta? Beleza, tudo certo. Então tá, pessoal, agradeço a presença de vocês, não deixem de fazer essas tarefas, que a média de vocês com certeza vai subir, tá? É participação, a gente já teve uma parte lá básica, agora é o avançado. Eu desejo a vocês todos uma boa noite e um bom fim de semana que se apresenta aí. Terça-feira a gente vai ter mais uma atividade dessa. Forte abraço para todo mundo. Um abraço. Tchau.